Oi, tudo bem? Então, hoje é a nossa primeira live sobre o livro Mayombe, de Pepe Tela, que vai ser com a professora Ari Mascarenhas, e eu vou esperar ele entrar. Oi, Ari, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo bem com Deixa eu ver se a minha você? câmera está muito próxima aqui, assim. Ah, agora acho que tá melhor. Beleza, Ari, muito obrigada por ter topado fazer mais uma live com a gente, agora sobre Mayombe, né? Acho que vai ser uma live muito legal, se você quiser se apresentar, para quem alguém não te, se alguém não te conhecer. Assim, sempre bom, né? Bom, meu nome é Ari Mascarenhas, sou professor de língua portuguesa, de literatura. Ah, bom, dou aula para o ensino médio, para graduação, já há alguns anos, e atualmente faço o meu doutorado na Universidade de Coimbra. E eu estou muito feliz também com a live de hoje, porque Mayombe é um dos livros, um daqueles livros que mudam a vida da gente. E quando eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez, lá muito tempo atrás, no começo dos anos 90, foi um livro que mudou minha perspectiva de vida, assim, de visão de vida, né? E talvez por este motivo que eu escolhi colocar lá o título da nossa apresentação como Onde a Ideologia é a Essência da Revolução. Vamos falar um pouquinho disso no transcorrer do livro. E hoje a gente vai fazer esse contexto da obra, né, Mila? Como é que a gente vai trabalhar hoje? Então hoje, deixa eu virar a câmera. Hoje a gente vai ver mais fazer uma breve contextualização, né? Fazer um resumo e acho que a gente vai conseguir ver alguns aspectos literários, né? E aí o resto a gente pode deixar para amanhã, para a live de amanhã, que nós vamos fazer. Beleza, vou passar. Perfeito. Até porque só aí os aspectos literários já vai muita coisa, né? Qual é o risco de ultrapassarmos uma hora, hein? Mas vamos fazer o possível para não ultrapassar. Tá bom. Eu vou passar para contextualização, então. Vamos lá, vamos lá. Bom, então sejam todos bem-vindos à live. Vamos começar então falando de Mayombe. E para a gente começar a falar de Mayombe, a gente precisa falar do contexto geral da obra, né? Da formação, da confecção da obra. É evidente que o contexto histórico e geográfico, nós vamos ter uma outra live na sexta-feira, se eu não me engano, com a professora Carol, que vai aí ampliar essa nossa visão em relação a tudo o que, a todas as questões políticas e principalmente ideológicas que fomentaram a formatação desta obra. Né? Mas a gente não pode começar a falar de Mayombe sem começar a falar deste contexto básico, essencial, que é o que vai retratar o que vai fazer parte, na verdade, grande parte do enredo da história. A história vai se fundamentar nisso, né? Você falou alguma coisa, Mila? Não, não falei não. Ah, Pode continuar. a professora Carolina colocou ali. Isso mesmo. Ó, então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o livro em si, ele fala, a essência do livro é sobre as lutas contra a colonização, as lutas pela libertação de Angola das amarras da colonização portuguesa. Então, por que neste momento da história começa a interessar a esse grupo, que é um grupo específico, que a gente vai falar dele, e outros grupos, por que neste momento da história começa a interessar esses grupos a independência de Angola? Então, para isso, a gente precisa olhar um pouco, de uma forma um pouco mais ampla, né? Olhar um pouco a história de uma maneira mais macro. Vamos lembrar que o contexto é o pós-Segunda Guerra Mundial. Ah, mas a Segunda Guerra Mundial acabou lá em 1945. Mas os efeitos da Segunda Guerra Mundial são duradouros, duram até os dias de hoje, né? Foi uma guerra que mudou os patamares, a maneira como vislumbramos o mundo, a maneira como organizou-se o mundo durante um determinado tempo. Então, a Segunda Guerra Mundial, vamos só lembrar, tinham lá os grupos, né? Os países do eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão, e os países que configuravam o que se chamou de países aliados, que era a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, que já estava constituída desde 1919, e depois veio agregando outros países
a sua formação até o final de 45. Com o final da Segunda Guerra, o que acontece? Algumas colônias dos países do eixo, né, algumas colônias italianas, algumas colônias alemãs, e outras colônias belgas também, essas colônias elas foram colocadas como espólio de guerra. O que quer dizer? Significa que, como os países aliados venceram a guerra, eles decidiram rediscutir a distribuição das colônias em África, né? África, o continente africano, sempre nas mãos da Europa para decidir o que é bom e o que não é bom para eles, né? Isso é curioso, né? Mas lá, então, no final da Segunda Guerra, os americanos, por si só, os britânicos, decidiram, então, rediscutir essas colônias. Bom, então foram feitas outras configurações, outras posses, e aí o caso mais gritante, talvez, seja o caso de Ruanda, que culminou, inclusive, na década de 90, numa das guerras, num dos genocídios mais sangrentos da história, por conta desses domínios que iam e vinham de acordo com os interesses dos países europeus. Tem até o filme, né? Desculpa, Alice, tem até o filme, né? Hotel Ruanda, que fala dos Tutsis e dos Hutus. Hutus, acho que é assim que fala, não é? Que são as duas tribos que são rivais. Exatamente. E elas têm essa rivalidade ampliada, aumentada pelos interesses coloniais. Os belgas, por exemplo, vão incentivar o grupo que está no poder, incentivar a dar continuidade ao seu projeto de poder e destacar a questão do racismo. O racismo é muito forte em Ruanda. Vale muito a pena assistir, e é um filme que mostra como essas questões regionais como os conflitos regionais eram alimentados por interesses estrangeiros. E isso a gente vai ver aqui, vai ver muito disso aqui no nosso contexto de Mayombe. Mas o que tudo isso tem a ver com Angola? Tem a ver o seguinte: existe um país na Europa que se manteve isentão, assim, quis fazer o isentão, fazer a egípcia e não participar da Segunda Guerra Mundial de forma declarada, que é, no caso, Portugal. Portugal tinha lá o seu ditador, para chamar de seu, né? Tinha um ditador próprio, que era o Salazar, e a Espanha tinha o Franco. A Espanha não se adentrou muito a Segunda Guerra Mundial, porque vinha já de uma guerra civil absurda. Mas no caso de Portugal, Portugal tinha medo justamente de perder as suas colônias. Salazar tinha um projeto de neocolonialismo, de recolonização muito forte, sobretudo em Angola e Moçambique. Porque já havia perdido o Brasil no século XIX, né? Não Salazar, mas Portugal, e temia perder as colônias no século XX. Com o fim da Segunda Guerra, as colônias portuguesas não eram alvo de redistribuição dos aliados, né? Os aliados não olharam para as colônias portuguesas e pensaram: nossa, vamos agora rediscutir esses territórios. Não fizeram isso. Mas o que acontece? Com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos a tal da Guerra Fria, que, mais uma vez, é um termo estúpido criado por europeus e que só serve para os europeus. Porque a Guerra Fria, ela tem essa definição de Guerra Fria porque é considerada uma guerra ideológica, uma guerra onde não há sangue, não há batalha, não há mortes. Isso só no quintal deles, né? Porque no terceiro mundo, né, no mundo subdesenvolvido, essa guerra é sangrenta, sim, é pesada, tem muitas mortes. E o que nós vamos ver aqui no caso de Angola é um dos desdobramentos sangrentos da Guerra Fria, da tal Guerra Fria. Então, Guerra Fria é um termo que só serve para a Europa mesmo, porque em África a guerra é muito quente, quente até demais, né? Talvez uma das piores já vistas. O que vai acontecer, então?
nesse afã aí de independências que vão acontecendo, né? Na, na África Oriental e depois na África Central, os Estados Unidos e a União Soviética, que acabam polarizando os poderes do mundo, se tornando o que depois se convencionou chamar de primeiro e segundo mundo. A professora Carol pode explicar isso melhor. Mas essas duas forças econômicas, militares e ideológicas, elas começaram a disputar terrenos nos países, nos continentes subdesenvolvidos, tanto na América Latina, quanto em África e também em Ásia, né? Então, a Guerra do Vietnã é motivada por esses interesses, as inúmeras ditaduras militares que aconteceram aqui na América do Sul e na América Central se dá por estes interesses, e em África não seria diferente. Aconteceu a mesma coisa. A questão é que a União Soviética e os países socialistas percebem na inquietação e no abandono que determinadas colônias tinham em África e em Ásia, que havia ali uma oportunidade de incentivar grupos regionais para lutarem pela independência. E os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, né, já tinha feito o apartheid, o regime do apartheid em África, já tinha transformado a África do Sul numa base militar, né, muito importante para os Estados Unidos, e dali então partiram os movimentos que incentivariam a resistência contra o avanço do socialismo. Havia também interesse em lutar pela independência, mas uma independência assim mais próxima dos ditames, dos interesses do capitalismo, né? Então, essa é basicamente o nosso contexto nessa situação. Então, nesses conflitos, né, incentivados pelos países dominantes, né, Estados Unidos e União Soviética, nós temos também uma outra situação que vai acontecer em Portugal e que vai inspirar, vamos dizer assim, os movimentos de revolução pela independência, que é, no caso, a constante insatisfação com o regime ditatorial do Salazar. E essas constantes insatisfações, elas vão culminar no que denominou-se de Revolução dos Cravos, que acontece em 74. A Revolução dos Cravos é um movimento político-social que vai lutar pela redemocratização em Portugal e, evidentemente, pelo fim do regime salazarista, né? Acontece em 1974. E aí, pronto, né? Com o fim do regime salazarista, as colônias perdem muito da sua força militar, muito do seu apoio ideológico e principalmente daquela coisa nacionalista, do pertencimento à metrópole, da devoção aos símbolos da metrópole, e passa-se então a alimentar cada vez mais as lutas pela independência. Lembrando que os movimentos por independência não começam nos anos 70, eles começam nos anos 50, com força maior nos anos 60, a partir de outros movimentos, como eu disse, tanto em Ásia quanto América do Sul, principalmente na luta contra as ditaduras militares na América do Sul. Bom, esse slide aí que eu pedi para colocar aí, tem 4 bandeiras. E é importante a gente falar um pouquinho dessas 4 bandeiras para a gente identificar alguns símbolos que são marcantes nelas, né? A primeira bandeira, que é esta bandeira que tem uma estrela branca no meio, uma faixa vermelha, uma estrela branca, é a bandeira da FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola. Foi um dos movimentos, um dos grupos, né, que lutaram pela independência de Angola e que aquelas regiões limítrofes com o Congo possuíam fortes ligações com o exército e ligações e recebiam apoio dos norte-americanos, né? Então, ou seja, foi um grupo incentivado
pelos norte-americanos para lutarem pela independência. Quer dizer, seguindo a mesma linha, né, a lógica da luta por independência que outros grupos já mantinham. Né? E também recebia o apoio do Mobutu Sese Seko. O Mobutu Sese Seko era o ditador do Zaire, na verdade do Congo, ele não era o ditador do Zaire, do Congo. O Zaire é um país ao lado que depois também, por uma ditadura, com o fim de uma ditadura, acabou se tornando República do Congo. Né? Agora, essa FNL, ela tinha um líder chamado Holden Roberto, que era um ativista muito ligado às questões do capitalismo, muito ligado aos interesses mercadológicos do Congo e principalmente dos Estados Unidos. Né? E no ano dos anos 90, a FNLA acabou se desintegrando, né? E se integrou ao que depois a gente vai chamar de regime renovado, que nada mais é do que o regime político democrático renovado em Angola. Tem muitas críticas em relação a esse regime, mas pôs fim a esse grupo de guerrilheiros. Por que é importante falar o que vai acontecer nos anos 90? Porque mesmo com o fim da guerra pela independência, mesmo com a configuração da independência em Angola, esses grupos continuam ativos. E eles serão responsáveis por batalhas absurdas, por brigas absurdas dentro do território. O que costuma se chamar de guerra de desestabilização. Né? O governo instituído vai chamar de guerra de desestabilização, porque é uma guerra incentivada por governos estrangeiros que visa desestabilizar o governo local. Mas a gente vai falar disso depois. Depois, um outro grupo de guerrilheiros que se forma é essa segunda bandeira, onde nós temos esse sol vermelho nascendo aí no meio, essa bandeira do meio. Exatamente. Essa bandeira, que tem um galinho aí, tá, é a bandeira da UNITA, que é a União Nacional para a Independência Total de Angola. Ela tinha um enraizamento com os ovibundos, que eram os grupos bantus, da região central e da região sul de Angola. E o parceiro principal da UNITA eram os Estados Unidos e a África do Sul, com mais força, com mais apoio na região de fronteira do sul de Angola e principalmente no centro de Angola. Então a UNITA ganhou muita força no interior e acabou se tornando o principal grupo de guerrilha no interior do país. Bom, eu ia falar da bandeira rapidinho. Percebam que este galo vem do sol nascer, tem essas duas faixas vermelhas e essa faixa verde predominante, que é o símbolo de Angola, a faixa verde. Mas, curiosamente, você vê que na bandeira da FNLA não tem essa faixa verde. Esse verde, que era um símbolo de Angola, muito valorizado no período colonial, ele vai meio que desaparecer das bandeiras do MPLA, que é a que a gente vai ver agora, e depois a bandeira oficial de Angola, que é para evitar, de forma simbólica, todo e qualquer vínculo com o período colonial, com Portugal, para ser mais específico. Né? Aí nós temos a bandeira do MPLA, que é essa bandeira que tem a estrela amarela. E eu fiz questão de colocar essa bandeira aí, porque se a gente olhar para a bandeira de Angola, que é a bandeira abaixo, a bandeira oficial da República de Angola, vocês vão perceber que é a mesma bandeira. Né? A única diferença é que essa estrela amarela, que é o símbolo do MPLA, agora está alçado, e abaixo nós temos um facão e uma espécie de engrenagem, né? Que simboliza os trabalhadores, o trabalhador do campo e o trabalhador das fábricas. Só que este facão e esta engrenagem, que simboliza o trabalhador, é uma menção direta à bandeira socialista, a bandeira da União Soviética, mostrando que o MPLA, que é o grupo que nós vamos comentar agora, é o grupo que pode-se dizer que foi o grupo que saiu vitorioso neste conflito interno pela independência de Angola. Todos saíram vitoriosos com a independência de Angola, mas o MPLA não saiu apenas vitorioso, ele saiu também no poder.
né, passou então a ser o grupo que assumiria o poder em Angola. Então, o que é o MPLA? É o Movimento Popular de Libertação de Angola. E a base social do MPLA são os ambundos. Agora, vou ler para vocês aqui os grupos étnicos que formavam a estrutura do MPLA. A estrutura, o centro nervoso do MPLA eram formados por quimbundos, por grupos, etnias quimbundos, né? Quais eram as etnias? Os luandas, os ambundos, os quiçamas, os zungos, os libolos, os quibalas, os lingolas, que curiosamente vão dar nome a Angola, Angola de Angolas, os bangalas, os songos, os xinges e os minungos. E outras etnias que faziam parte deste grande grupo étnico que são os quimbulos e que predominavam no centro nervoso do MPLA. Por que é importante falar desses grupos étnicos que formatavam o MPLA? Porque é disso que Mayombe. Essa é a essência da obra Mayombe. A essência, uma obra que visa discutir como que se formata um projeto de nação a partir de equalificações ou de equalizar todas as diferenças que cada um desses grupos tinham entre si. Reconhecer essa diversidade e tentar equalizá-la em prol de um bem maior. Qual é o bem maior? A independência de Angola. O conceito básico é: os portugueses não colonizavam apenas os libolos, os quiçamas, os ingolas. Não. Os portugueses colonizavam todo o país de Angola, que incluía todas essas tribos. Portanto, essas sociedades elas precisam estar em prol de um bem maior. E essa é a grande questão que a gente vai observar em Mayombe. Bom, o principal líder do MPLA foi o Agostinho Neto. O Agostinho Neto acabou se tornando foi quem proclamou a independência no dia 11 de novembro de 75, e ele se tornou presidente da República. O primeiro presidente de Angola foi o Agostinho Neto. Ele foi presidente até 79, quando veio a falecer. E depois do Agostinho Neto, o Agostinho Neto, que se tornou presidente, ele era um intelectual de esquerda e ele também era um guerrilheiro. Ele esteve nas frentes de batalha, né, do MPLA. Nos tempos em que o MPLA ainda não tinham conquistado Luanda. Estavam ali nos arredores de Luanda. Agostinho Neto participou diretamente desses movimentos. E o Pepetela também, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas vale ressaltar que o Pepetela e uma parte considerável dos intelectuais do MPLA se formaram em Portugal, durante justamente o período em que se discutiam muitas questões da Revolução dos Cravos. Então, algumas ideias revolucionárias foram trazidas de Portugal para Angola, por intermédio destes ex-estudantes, ex-alunos, inclusive da Universidade de Coimbra, que por lá estiveram, né? Foram migrando para outros países. No caso do Pepetela, ele foi para o Congo, e o Agostinho Neto também passou em outros países, passou por Cabo Verde e culminou, então, na luta pela independência em Angola. Bom, o que mais que eu ia falar? E o MPLA, então, se tornou, então, o grupo que passou a governar Angola desde então, até os dias atuais. O MPLA está lá até os dias atuais. Esqueci de falar, a UNITA fez muita resistência ao MPLA durante muitos anos. Esta guerra de desestabilização foi uma guerra muito sangrenta, talvez até pior do que a guerra de descolonização. Acredito que sim, porque durou muito mais tempo, e os seus efeitos são vistos hoje em Angola, Moçambique e nos outros países africanos que conquistaram sua independência nesse período, até os dias de hoje. Então, foi uma desestabilização muito forte, muito perigosa. Mas o MPLA se manteve... Oi, pode falar.
Eu ouvi falar que, mesmo hoje em dia em Angola, é muito comum ver pessoas assim, eu não sei direito se é na cidade ou no interior, que tiveram os braços cortados ou as pernas cortadas durante esse período de guerra, né? Porque o país tem menos de 40 anos, né, de independência, só que eles têm menos de 20 anos, né, de paz, assim, porque depois da independência eles entraram em guerra civil, né, que acho que deve ser a UNITA fazendo resistência ao MPLA, e aí as tribos, né, os povos diferentes entrando em atrito, né? Então, Angola foi um país que foi muito explorado, né? Eu já ouvi dizer que existem alguns historiadores que acreditam que o Brasil cresceu aqui com os escravos, né? Porque muitos foram tirados de lá, né? Então, assim, o Brasil conseguiu crescer mesmo com a escravidão, né? Com o abuso, dos senhores de engenho com os escravos, a preço da Angola. Sim, 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 sem dúvida. Com a independência de Angola e a guerra de desestabilização, nós continuamos tendo uma forte influência desses dois polos, né? Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética, ela levou para Angola não apenas aparato militar, como também treinamento. É muito comum, se você for ler os livros do Pepe Tela e do Ondjak, é muito comum você se deparar com personagens que conviviam com cubanos, com chineses, que estavam, os cubanos principalmente, estavam lá para preparar, para treinar soldados do MPLA, soldados do governo, na luta contra os rebeldes da UNITA, que eram rebeldes patrocinados pelo governo norte-americano. Instaurou-se, então, com a independência de Angola, um governo socialista, de matrizes socialistas, projetos socialistas. Se dizer que a União Soviética saiu vencedora nessa batalha. Tudo bem que em 75 a União Soviética já estava numa situação meio complicada, mas conseguiu expandir o seu território, né? Conseguiu Angola, conseguiu Moçambique e outros países que se configuravam também que se identificavam com os regimes socialistas. E para os Estados Unidos isso é um problema sério. Oi. Desculpa, Ari, cortou um pouco quando você falou. Você falou depois da independência, Angola se tornou um país com um governo, aí cortou, eu não consegui entender direito. Se tornou um governo com um país de matrizes socialistas, um governo socialista. Entendi. Vide a bandeira, né? Os modelos que eles seguiam de sociedade eram os modelos da União Soviética. Então, a União Soviética, de certa forma, ganhou essa guerra, né? Conseguiu expandir o seu território. E os cubanos vinham, então, para Angola para treinar os militares do MPLA e os jovens militares para resistirem às investidas da UNITA, que tinha lá apoio dos Estados Unidos. E, evidentemente, essa coisa que você falou dos mutilados, ela é muito comum em Angola, porque mesmo depois, com o fim da guerra de desestabilização, muitas minas ficaram perdidas no território angolano, no interior de Angola, e essas minas todas, as pessoas não houve uma preocupação de desativá-las. Depois de muito tempo que muita gente mutilada, muita gente morta por conta dessas minas, que foram lá desativá-las, mas até hoje ainda é perigoso encontrar alguma coisa. O que o MPLA estabeleceu depois que se consolidou após a independência? Estabeleceu um regime ditatorial. E como a UNITA e a FNLA eram dois grupos de guerrilha que faziam oposição ao MPLA, eles verdadeiramente se fecharam para esses grupos e não permitiam que esses grupos atuassem dentro do regime, né, que havia sido instaurado. Isso vai mudar na década de 90, quando, mais precisamente no ano 2000, finalzinho dos anos 90, quando o MPLA decide, então, fazer as eleições diretas e permite que a UNITA e que a FNLA acabem dissolvam-se, né? Ou entreguem suas armas e parem com a luta com a guerrilha
e comecem, então, a contribuir para a democracia. Mas isso vai acontecer só nos anos 90. Com o fim da União Soviética, tudo ficou mais fácil, né? Os Estados Unidos, enfim, então, conseguem cooptar os interesses do governo angolano e pronto, né? As empresas multinacionais começam a brotar em vários lugares, em Luanda e no restante do país, e pronto, aí acabou toda ideologia, todo regime, e vira um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, capitalista subdesenvolvido, vira um quintal dos Estados Unidos como qualquer outro, né? Mas vamos falar então do digníssimo Pepetela. Passemos para o próximo slide. Esse é o senhor Pepetela. O Arthur Carlos Maurício Pestana, o Pepetela, ele, como está na descrição aí, deixa eu até visualizar aqui, ver se eu consigo ver junto com vocês. Aqui, ele nasceu em Benguela, em 29 de outubro de 41, depois fez o curso superior em Lisboa e virou militante do MPLA em 1963. Em 69, participou da luta de libertação em Cabinda, que é justamente a região da qual a gente vai falar mais, e adotou o nome de guerra Pepetela, que é uma maneira mais sutil, mais suave, mais regional de simplificar o próprio nome, né? E ele fez parte do grupo do Agostinho Neto, se dedicou à literatura após sua saída do Ministério da Educação. O Pepetela fez parte do Ministério da Educação, ele era vice-ministro, se eu não me engano, nos anos que o Agostinho Neto foi presidente, e depois ele abandonou e passou a se dedicar única e exclusivamente à educação. Quando o Pepetela abandonou o ministério, na época era um grande mistério o que tinha acontecido com o Pepetela. A única justificativa que ele dava era a dedicação que ele tinha à literatura. Tá, ótimo, beleza. Ele foi lá, publicou os livros dele, continuou escrevendo. É um escritor que produziu bastante nos anos 80, nos anos 90. Mas só em 2005 que ele vai escrever um livro que meio que revela para nós qual foi o grande problema do Pepetela com o MPLA. Na verdade, a desilusão que ele teve com o MPLA. Eu queria fazer alguns comentários. O Pepetela escreveu muitos romances, ele também tem algumas peças de teatro, mas as principais obras do Pepetela, e aqui, quando eu digo principais obras, eu estou sendo muito, mas muito subjetivo, muito pessoalista em relação a essas obras, porque são as obras que eu considero que são aquelas que melhor revelam a Angola do pós-independência. São Mayombe, né, que fala um pouquinho desse processo de independência, e a gente vai entender por que esse romance é tão importante para o pós-independência, talvez mais importante do que o pré-independência, tanto que ele é publicado em 1980, e ele carrega alguns traços, né, dos registros que o próprio Pepetela fez no período de guerrilha. Depois, A Gloriosa Família, de 1997, em que ele faz uma crítica bem acirrada e bem ácida da Constituição de sociedade em Angola. Depois ele escreve, em 92, ele escreve Geração da Utopia, que é a minha sugestão para quem quer saber um pouco mais de Pepetela, leiam Geração da Utopia, que mostra como o reconhecimento que ele tem da distinção entre a ideologia e a prática, a utopia e a realidade. O que não anula, uma não anula a outra, aliás, uma alimenta a outra, né? Mas, para mim, o livro mais importante do Pepetela, além de Mayombe, foi uma publicação que ele fez em 2005 chamado Os Predadores. No romance Os Predadores, fica claro para Pepetela que algumas negociatas, alguns interesses e alguns acordos travados pelo governo do MPLA com empresas americanas, europeias e depois, posteriormente, até com empresas chinesas, não estavam
alinhados com os valores que os guerrilheiros do Mayombe defendiam, que os intelectuais da geração da utopia defendiam, que os angolanos da gloriosa família entendiam como valores de uma sociedade justa, plena e de uma sociedade igualitária, que era o mais importante de tudo, né? Então, nos Predadores, ele mostra como que este sistema tão bem formatado numa ideologia geral, uma ideologia comum, de interesses comuns, como que esse sistema se corrompe aos poucos e se corrompe pelos descaminhos mais inacreditáveis possíveis. Desde corrupção na merenda escolar até corrupção em licitações de grandes construções. Quer dizer, desde a pequena corrupção até a grande corrupção. E como que esses predadores tomaram conta de um projeto que era utopicamente maravilhoso, né? E que serve depois, vai servir depois como arma, né? Como instrumento, como munição para os anticomunistas usarem contra qualquer tipo de projeto ou projeção socialista no mundo. É assim que funciona. Vão sempre apontar para esses problemas, para esses defeitos. O grupo que não poderia errar, mas que errou, né? Errou bastante. Bom, depois ele escreve o Planalto e a Estepe, em 2009, que mostra... não é uma obra que eu goste muito, eu não sou muito um apreciador de O Planalto e a Estepe, mas mostra o alinhamento do Pepetela e de outros autores angolanos com o que se confeccionou chamar aqui na América Latina de realismo mágico, que não cabe no território africano o termo realismo mágico. Porque essa junção, a gente vai ver um pouco disso no Mayombe, essa junção entre realidade e mito, e realidade e misticismo, no contexto africano, ela é muito mais significativa do que no contexto sul-americano. No contexto sul-americano, ela serve para ilustrar e ela serve também para criar uma sensação, criar um escape contra a opressão da realidade por meio dessas magias, né? dessas ilusões que o realismo mágico provoca. No caso do Mayombe e da literatura em África, a intenção não é essa, a intenção não é fugir de absolutamente nada. A intenção é mostrar que a realidade em Angola, a realidade em Moçambique, e eu cito os dois porque são os principais países de língua portuguesa, com Guiné-Bissau e Cabo Verde também, mas esses dois com mais força na literatura, a realidade deles é uma realidade em que o mundo místico e o mundo objetivo é real. Ou seja, ele coexiste. Não dá para você separar os dois e dizer isso é mito, isso é realidade. Não, eles coexistem. E eles se ressignificam à medida em que o tempo vai passando e à medida que novas histórias vão sendo contadas. Vocês vão perceber isso em todos os romances africanos de língua portuguesa que vocês lerem. Todos. Inclusive o Mayombe. A gente vai falar um pouquinho disso no transcorrer da apresentação. Acho que do Pepetela é isso. Alguma pergunta, o Mila, do Pepetela? Não. Ah, tem uma coisa importante para falar dele. Repare nessa fotografia do Pepetela e uma coisa chama atenção. Não chama atenção essa foto dele? A barba? É a barba chama atenção. A barba, né, essa coisa de homem sábio, né, de senhor sábio. O Pepetela, de fato, é uma pessoa muito sábia. Mas tem uma coisa além da barba que chama mais atenção. Nós estamos falando de literatura angolana. Ele é branco, né? Pois é branco. E isso é muito relevante quando a gente for analisar o romance. Porque nós temos um personagem do romance chamado Teoria. E essa é uma questão que é bastante contundente para este ser, né? Porque também era para o Pepetela
e também para o Mia Couto, e também para o Agostinho Neto, que foi presidente de Angola, também era um grande poeta, tem uma obra considerável. Mas o Agostinho Neto não era branco, tá? Mas são questões desse ser angolano que são muito contundentes. Vamos ver à frente por que disso. Pode passar o slide se não tiver mais nenhuma pergunta. Deixa eu só ver aqui o slide na sequência. É esse das capas. Eu coloquei essas são as 4 capas mais conhecidas de Mayombe. Inclusive, essa última da lei aí foi usada na publicação em Portugal e depois na publicação aqui no Brasil. Né? Mas eu usei essas capas, na verdade, para destacar o primeiro texto que surge no romance. O primeiro texto que surge no romance, que é essa dedicatória. Então, o PPT poderia fazer uma dedicatória a qualquer pessoa, como todo escritor faz no começo de uma obra. E ele faz essa dedicatória. Aos guerrilheiros de Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo caminho na floresta obscura. Vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Isso diz muita coisa, né? Na verdade, resume bem o romance. E depois a gente vai verificar quem é esse tal Prometeu, esse Ogum, né? Quem que incorpora Ogum? Primeiro, só fazer alguns comentários sobre essa citação que o PPT dispôs no começo da obra. Quando vocês abrirem o romance, a primeira coisa que vocês vão se deparar é com essa dedicatória. Aos guerrilheiros do Maiom. Portanto, eu dedico esta obra a todos aqueles que lutaram pela libertação de Angola no Mayombe. Portanto, aos guerrilheiros do MPLA. Não são todos os guerrilheiros da independência. São os guerrilheiros do MPLA, os companheiros, os camaradas que estavam junto com ele. Aqueles de Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo caminho na floresta obscura. Aqui nós temos um duplo sentido. Ousaram desafiar os deuses da natureza, né? Os deuses que guardam a natureza, abrindo caminho na floresta obscura. Porque Mayombe é uma floresta densa, e por ser densa, nós temos pouco contato com a luz do sol. Então, é uma floresta obscura, é uma floresta escura, quase que em tempo integral. Então, são guerrilheiros que ousaram desafiar os deuses da natureza, abrindo caminho no Mayombe. Mas também são os guerrilheiros que ousaram desafiar os deuses do colonialismo, aqueles que oprimiam, aqueles que mandavam, aqueles que tomavam conta daquelas terras, os donos daquelas terras, os proprietários, quem determinava ou deixava de determinar alguma coisa, quem tecia as leis, quem conduzia a vida das pessoas. Portanto, eu tenho aqui uma citação direta à situação real de Angola, com uma mesclagem à ideia mística. Então, tá vendo como essa coisa aqui é diferente? Esses deuses, eles são similares. E abrindo caminho na floresta obscura do colonialismo. Porque o colono não compreende quais são as amarras do colonialismo. Ele não compreende como o colonialismo se fundamenta. O colonizado, ele não entende como que como se fundamenta a lógica colonial, né? Quem compreende isso é a metrópole. Quem compreende isso é o colonizador. Então, é uma floresta obscura, de caminhos desconhecidos, mas que estes homens ousaram lutar contra. Portanto, ele diz: vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. E aí, evidentemente, que ele está falando de Ogum, fazendo 2 citações aqui, né? Desculpa, um bicho me picou aqui, acho que foi um pernilongo. Tive que interromper, porque doeu. Ai. Então, vamos lá. Então, ele está falando de Prometeu. Primeiro, quem foi Prometeu, né? Prometeu foi um titã, assim como Zeus era também um titã, que ousou, né, desafiar
Cronos, que era o pai de Zeus, na mitologia grega. Uma das, né? Tem tantas histórias sobre Prometeu, tantas histórias sobre Zeus. Então, Prometeu e Zeus, eles acabaram se tornando antagônicos, né? Acabaram lutando um contra o outro. Enquanto Prometeu defendia a humanidade, defendia o livre conhecimento para a humanidade, defendia que a humanidade poderia comer do fruto do conhecimento, né? Prometeu era cobra. Enquanto que Prometeu defendia que a humanidade poderia ser livre se tivesse contato com o conhecimento, Zeus era contra isso. Zeus era completamente contra. Então, o conhecimento da humanidade era considerado uma ofensa para Zeus, da mitologia grega. Ogum, como figura mitológica aqui, é o orixá guerreiro, que é o símbolo da justiça. Ele é o símbolo da justiça e ele é o protetor dos caminhos e da liberdade. E não existe liberdade sem conhecimento. Não existe liberdade sem que todos os caminhos estejam abertos e iluminados. Portanto, não existe liberdade na ignorância. A citação do Pepetela aqui faz alusão a Ogum como aquele que abre, protege os caminhos, protege, então, o conhecimento e faz com que esses guerrilheiros, que agora estão saindo do obscurantismo da alienação, para lutar pela sua própria liberdade e por um mundo mais igual. É basicamente esta alusão que ele faz. Agora, se não é um realismo mágico, então que nome que se dá a isso? Existem alguns teóricos em Moçambique, eu não sei se Angola usa o termo, tá? Acho que sim, mas eu vou usar uma teoria moçambicana. Alguns teóricos em Moçambique que defendem o termo animatismo, que é a ideia, então, de que ao animar essas figuras mitológicas, eu ressignifico esta realidade, porque essa realidade ela é indissociável da mitologia. A realidade em África ela é indissociável do misticismo. Portanto, não dá para você dizer que um africano, por ele ter deuses e acreditar na natureza e acreditar nos orixás, ele é um alienado. Porque é justamente a crença que ele tem nesses orixás que faz com que ele continue resistindo à colonização. Portanto, ele não é um alienado, ele é um esclarecido ao ter nesses orixás a inspiração para lutar contra o colonialismo e também as ideias, depois do pós-colonialismo, do capitalismo colonizador americano, que depois também vai tomar conta de todo mundo, né? Então, entende? É essa a diferença, é essa a diferença. Não se trata de uma alienação e nem de uma fuga da realidade. Se trata de uma inspiração. Os orixás e as outras crenças são inspirações para a resistência, são inspirações para a luta. Portanto, Ogum é uma inspiração, tal como Prometeu é uma inspiração na luta contra Zeus, contra Cronos e contra todos aqueles que desejavam perpetuar a ignorância. Portanto, ambos estão do lado da humanidade. Mais ou menos essa é a ideia que ele faz, a alusão que ele faz. Que mais? Queria comentar. O Mayombe, essa obra, Mayombe do Pepetela, ela simboliza o início da operação guerrilheira em território africano. Então, ela vai mostrar como que a guerrilha se fundamenta, como que a guerrilha se estrutura para, a partir daí, começar a lutar pelos seus interesses. Então, a morte do comandante, por exemplo, eu já vou dar um spoiler, depois a gente vai comentar sobre ela. A morte do comandante, ela marca a integração entre o homem e a pátria angolana, mas não a pátria, o sentido de pátria europeu, mas o sentido de pátria ou mátria, a palavra melhor é mátria, e não pátria, porque na África e há uma visão, uma cosmologia muito voltada para a mátria, né? para sociedades matriarcais e não patriarcais, né? Então, ao ser enterrado na floresta, ele mistura-se as folhas de decomposição, né? Agora estou falando do Sem Medo, Sem Medo. Ele mistura nas folhas de decomposição de Mayombe.
Então, a trajetória desse guerrilheiro é a sua inserção ao meio, que personifica o mito de Ogum. Então, no final, quando nós temos, então, aquele guerrilheiro entrando na natureza, fazendo parte da natureza, aquele vento subindo sobre ele, como se ele estivesse se decompondo ali, se transformando em uma entidade guerreira, ele está se transformando em Ogum. Portanto, ele incorpora Ogum. Então, ele é o Prometeu africano, né? Então, Mayombe tinha criado o fruto, mas não se designou a mostrá-lo aos homens. Então, ele deixou que os caroços, né, que os gorilas comiam o fruto e jogavam os caroços partidos perto da base, misturado com as pegadas, né, acabassem culminando nas árvores que formatariam a floresta de Mayombe. Então, eles percebem que ali o deus Mayombe, que é a floresta, né, indicava que havia ali um tributo original à coragem, um tributo original à união. Portanto, Mayombe é o símbolo de coragem, união, resistência. Mas, se Mayombe não se desloca do seu lugar, ela permite que o seu fruto, que os seus filhos, que os oriundos, que os oguns, oriundos da sua natureza, se desloquem e levem a liberdade e levem a independência para outras regiões do país, né? Então, essa é mais ou menos a comparação que o Pepetela faz com o Prometeu grego. Você está conseguindo me ouvir bem? O Mila está falhando alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu queria falar também que Mayombe, né, a floresta no livro do Pepetela, é realmente um personagem, né? Sim, Parece que sim. sempre os narradores, né, ao longo do livro sempre pedem, então sempre em contato, né? A floresta que ajuda os guerrilheiros a se esconderem, né? A tentar ganhar esse conflito. Então eu acho bem legal, assim, é uma personalização, né, da floresta, quase. É a personificação. É exatamente isso. Mayombe é Isso. uma personificação. É uma, é uma divinização da natureza. É, mas vamos falar depois de Pandora, um pouco mais de Pandora. Mas, na verdade, é essa mesma ideia da mãe Pandora como a mãe natureza, que é aquela. Eu acho que nós comentamos na outra live. Essa mãe natureza que é cruel, né? Agora, falando do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é cruel, porque a mãe natureza, você não tem. Não se negocia com a natureza. A natureza não se negocia. Ela te dá tudo que você precisa. Mas se você desperdiçar, se você jogar fora, ela vai tomar de você e não tem conversa. Não tem assim, vamos ver se a gente pode adiar um pouco mais. Não me leva agora, não me deixa morrer agora. Não tem conversa. Você vai e acabou. Né? Não acaba com o planeta agora. Não tem conversa. Se destruiu, vai acabar e ponto final. A mãe natureza ela é cruel porque ela não passa pano, ela não passa a mão na cabeça dos filhos. Ela reconhece que a única forma do filho aprender é perdendo os benefícios que ele tinha e não seguiu as leis da natureza. Né? Eu queria, o Mila, antes de continuarmos, ler um trechinho aqui do final do romance que fala que ele cita o Prometeu africano. Posso ler aqui? Ainda Pode. diz assim: a mata criou cordas nos pés dos homens. Criou cobras na frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis. Feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão. Medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens. Barulhos imensos no silêncio da noite. Derrubou árvores sobre os homens. E os homens avançaram. E os homens tornaram-se verdes. E dos seus braços folhas brotaram. E flores. E a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora, e os frutos. Zeus, ajoelhado diante de Prometeu, e Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano.
É evidente que nós estamos falando de uma ideologia mais alinhada com o pensamento marxista, evidentemente, né? E aqui, esta coisa do homem vencer Deus tem a ver com o homem vencer a ideologia dominante. Tem a ver com o homem vencer a ideologia colonizadora, porque foi esta ideologia que ajudou a colonizar esses homens, que ajudou a oprimir esses homens. A ideologia de que havia um Deus único e que esse Deus único tinha a sede da sua igreja, ficava na Europa. E que todas as outras crenças, que todas as outras pessoas tinham que se ajoelhar e tinham que se converter a este cristianismo. O cristianismo foi usado para colonizar. Desde a época das cruzadas, a gente sabe disso. Então, há aqui uma luta contra esse Deus de origem europeia, né? Esse Deus abstrato para a sociedade local, abstrato, e que pune severamente aqueles que não seguem os interesses dos seus soldados, né? Então, ser um Prometeu aqui é ser a resistência. E Ogum é essa resistência. E quando por que e o que dá força a esses guerrilheiros? É o Mayombe. O Mayombe é uma fortaleza natural que esconde esses homens, que protege esses homens e que faz com que esta guerrilha se fortaleça de tal maneira que o Mayombe, em determinado momento, se torna intransponível, sem muralhas artificial, sem toda a infraestrutura que um quartel precisa. É muito mais que um quartel. É a mãe natureza protegendo e abraçando os guerrilheiros para lhes passar a seguinte mensagem: vocês são meus filhos e a independência dos vossos irmãos depende de vossa luta. Basicamente é isso que ele quer passar com essa imagem de Prometeu. Bom, vamos para o slide 6 para a gente comentar um pouquinho sobre espaço e tempo. Nesse slide 6, eu deixei aí só essa imagem, né, esse cenário, para a gente falar um pouquinho do que é o Mayombe. Mais uma vez, a professora Carol provavelmente vai falar, tenho certeza que ela vai falar muito melhor do que eu vou pincelar aqui agora. Mas é só para que a gente tenha mais ou menos uma ideia, né? Uma ideia geral do que vem a ser este conceito de Mayombe, né? Então, o que é Mayombe, antes de mais nada? É uma floresta tropical que fica situada na província de Cabinda, que é uma região, por si só, que ultrapassa os limites políticos, né? Mayombe tem o seu próprio limite geográfico. Então, ele vai até o Congo, ele vai até Gabão, ele pega uma parte de Angola. Então, os limites políticos não interessam para Mayombe. Assim como os limites políticos também não interessam para aquelas etnias que a gente falou agora há pouco. E de repente você encontra engolas em Angola e engolas no Congo. E você fala, como é isso possível? Claro, porque quem definiu o que era Congo e Angola não foram eles, foram os europeus. Foi o que aconteceu lá em Ruanda, que a gente estava falando em Ruanda. Quem definiu o que era Ruanda e que iam que obrigatoriamente ter que conviver entre eles aquelas duas etnias completamente distintas foram os europeus. Quem determinou em Angola que as inúmeras etnias tivessem que conviver entre elas foram os europeus. E agora, de repente, todos eles estavam dentro de um único país chamado Angola. Não existia mais as outras nações. Todas elas foram subjugadas por uma ideia provavelmente desenvolvida dentro de um escritório, né? Mais especificamente em Berlim, em 1888, né? Que foi o Pacto de Berlim, quando, na verdade, ali se determinou, se loteou o continente africano, sem se preocupar com as etnias. E é mais ou menos o que acontece no Brasil. Então, me permitam um parênteses agora, o Bilma, para falar rapidinho do Brasil e eu já volto para cá, um parênteses. Quando você chama o capixaba, quando você chama o amazonense, quando você chama o gaúcho, quando você chama o caipira, quando você chama o carioca, né, dos tupinambás, e o caipira dos tupiniquins, quando você pega essa galera toda e chama de brasileiro,
Já está errado de chamar de brasileiro, tinha que ser brasiliano, mas tudo bem, vamos deixar o brasileiro deles, né? Quando você chama tudo isso de brasileiro, você está colocando dentro de uma única panela uma infinidade de culturas, de valores, de crenças. Você está colocando tudo isso dentro de uma única panela. E quem que chamou? E quem que determinou isso? Foram os europeus, que nunca tinham pisado aqui antes. Ah, mas naquela época não existiam essas pessoas. Existiam já as tribos. As inúmeras tribos que o Brasil tinha, que não eram apenas tribos tupis. Tinham tribos tupis? Tinham, mas tinham outras tantas tribos aqui. De repente colocou tudo numa panela. E como é que eu faço para resolver a questão das etnias? Eu tenho duas opções. Ou eu pego esses índios, esses selvagens, esses locais e transformo eles, né? Rebatizo eles, reeduco eles, trago uma nova língua para eles e transformo eles em brasileiros, ou eu extermino. Né? Tem essas duas opções. Porque depois eu vou colonizar com o meu povo aqui da Europa mesmo, levo o meu povo e eles colonizam. Então, isso tudo é gritante, isso tudo é absurdo quando a gente olha sobre a ótica da história. É extremamente absurdo. Então, o Mayombe, assim como a floresta amazônica, uma vez eu vi um aluno me perguntar por que a floresta amazônica invadia a Colômbia e a Venezuela. E eu tive que explicar para ele. Evidentemente, ele estava aprendendo naquele momento as florestas. Eu expliquei para ele que não invade coisa nenhuma. Que quem determinou onde termina o Brasil não foi a floresta. Quem determinou onde termina o Brasil foram políticos. É uma determinação política. Por isso que as divisões políticas elas são tão questionáveis. Né? São tão questionáveis. Porque, no fundo, o que determina uma nação, uma identidade nacional, não é uma forçação de barra política, não é uma ordem institucional. O que determina são as culturas locais, são as identidades locais. E o que nós temos aqui, o problema que nós vamos ter aqui, é que essas muitas etnias estão sobre o mesmo teto, que é o teto de Mayombe, e estão cercadas por uma divisão territorial que não foram eles que determinaram, e que agora vão ter que se ressignificar para poder lutar juntos. Mais ou menos essa é a ideia. Então, o Mayombe apresenta uma vasta vegetação, né? E uma densa vegetação, serve de pano de fundo para os guerrilheiros que lá se encontravam no Mayombe, na verdade, o seu sustento, a sua base. Fizeram do Mayombe o seu grande quartel-general. Deixa eu só fazer uma pergunta. Está muito escuro aí? Está muito escuro. Não, acho que tá tudo certo ali. Eu vou só acender a luz aqui um segundo para ver se melhora, tá? Vamos ver se... Acho, agora melhorou. Melhor. Eu estava meio que dentro de Mayombe, assim, num lugar meio fechado, meio escuro. Face-se a luz, Fiat Luz. Bom, voltando. Mas você vai ver também no romance, ainda falando do espaço, a citação de Dolise. Dolise é uma cidade que fica justamente no Congo, hoje no atual Congo, mas é a cidade mais próxima daquela grande mata, que é a mata de Mayombe. Então, a gente vai ver situações em que a narrativa se passa em Dolise. Né? Fica lá em Brazzaville, que também tem a ver com a extração de madeira, que também faz parte do romance. Né? E toda essa região é a região de Cabinda, norte de Angola, sul do Congo, e que depois vai ser reestruturado com as reorganizações da independência. Né? Bom, e quanto ao tempo? Que tempo é esse? Né? Em que tempo que se passa a história? No contexto geral, a história se passa naquele período em que se reorganizavam as lutas de resistência. É importante dizer, e o livro não fala disso, mas é importante dizer o que estava acontecendo ali em Mayombe. As guerrilhas se formaram nos anos 60, mas elas ficaram por um bom tempo, atuaram por um bom tempo, mas no final dos anos 60, começo dos anos 70, elas ficaram um pouco, que eu posso dizer, menos ativas. Elas ficaram menos ativas. Elas continuaram se organizando, mas as ações contra o exército colonial
foram reduzidas. E nesse período foi quando, em Mayombe, o MPLA mais se fortaleceu. Porque ele se fortaleceu porque ele começou, então, a entender que aquela guerra só poderia ser vencida se houvesse, então, a unificação daqueles povos. E essa unificação se daria, primeiro pela superação das diferenças. Primeiro passo, superar as diferenças e entender que as diferenças continuarão. Essa é a lógica do Mayombe. Todos que estão sob Mayombe são diferentes, têm a sua particularidade. Não há ali mais a intenção de transformá-los em iguais, né? Não tem mais a intenção de fazer com que todos tenham a mesma ideologia, todos tenham o mesmo valor, todos tenham a mesma crença. Agora não é mais isso a questão. Agora a questão é entender que todos são diferentes, mas fazer com que todos compreendam que só haverá uma vitória coletiva se houver coletividade. Ou seja, que todos deverão se unir para lutar contra o inimigo comum. E o inimigo comum, neste caso, é Portugal. Isso, por si só, já configura a luta pela independência de Angola como uma luta diferente das travadas no período em que a União Soviética fez a sua revolução, por exemplo, ou na própria Revolução Cubana. Por si só, já faz Angola e Moçambique também lutas bem particulares. Por que eu quero dizer isso? Porque quando ocorreu a Revolução Cubana, por exemplo, e quando aconteceu a Revolução Russa, não havia, naquele momento, o interesse de unificar diferenças. Havia o interesse de se criar uma unidade comum, cuja a compreensão de comuna ou comunidade fosse proveniente do reconhecimento que essas pessoas tinham de que, se não fosse desta maneira, a sua vida continuaria sendo uma vida de opressão. Então, se não nos unirmos, nós vamos continuar mendigando. Essa era a lógica, né? Então, ou você modifica a maneira como você vê o mundo, ou você reorganiza a maneira como você vê o mundo, ou você é um alienado e você está condenado à obscuridade, essa que prometeu não vai te libertar, está condenado ao paraíso de Deus, que é aquele paraíso da alienação, está condenado à caverna de Platão. Pronto. Simples assim. Então, ou você era um iluminado ou um alienado. Basicamente era assim. Você queria perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. No contexto do Mayombe, a coisa agora é diferente. A gente vai perceber no romance, no transcorrer do romance, que existe ali alguns conflitos. Mas esses conflitos, mas o que se busca, na verdade, é superar esses conflitos, porque não há mais a intenção de transformar as individualidades. Há a intenção de preservar as individualidades. Se você acredita nisso, acredita naquilo, ótimo, beleza, não tem problema nenhum. A questão é o que vem depois. A questão é, e para o bem comum, e para todos nós, qual vai ser a sua contribuição? É isso que importa. Não me importa o Deus que você acredita. Me importa qual vai ser a sua contribuição para a libertação de Angola. Para expulsar os portugueses daqui e para expulsar aqueles que saqueiam as nossas matas e os nossos minérios. É isso que nós queremos saber. Portanto, há, então, uma configuração social e econômica que tem a ver com a requalificação, a readequação da percepção que essas pessoas têm de sociedade, com um vislumbrar social e econômico, e não mais com um vislumbrar religioso, ou místico, ou pessoal, sabe? Nada disso interessa mais. O que interessa é o que vai ser depois. Só que a gente vai ver que esse é um processo bem difícil de se conseguir, bem complicado, a gente vai ver isso no decorrer do romance. Bom, então o tempo se passa neste começo dos anos 70, é o tempo cronológico, é o começo dos anos 70, mas, por muitas vezes, a narrativa ela retoma ações passadas, né? Ações que voltam da origem desses personagens
para mostrar como essas personagens chegaram ali, algumas personagens que nem estão ali, né? Como a Lily, por exemplo, e no caso da Undina também, como que essas personagens entraram na história, entraram na vida de cada um dos guerrilheiros. É importante a gente saber como isso se dá. Então, por isso, há um tempo que foge ao tempo cronológico, um resgate do passado, né? Acho que era isso que eu queria comentar sobre espaço e tempo. Quer comentar alguma coisa? Não, acho melhor a gente parar por aqui, Alice, senão acho que vai dar o horário e amanhã a gente continua, pode ser? Já deu uma hora? Nossa, o povo fala demais. Então, a gente continua amanhã. Tá ótimo. Amanhã. Amanhã eu falo então rapidamente da estrutura narrativa e a gente retoma então o enredo para falar das análises, tá bom? Obrigado, Bom, pessoal. E volta amanhã então com Mayomp. muito obrigada, Ari. Até amanhã. Tchau.